E vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A dança dos números do placar eleitoral estimula o engajamento de eleitores numa campanha cada dia mais acirrada. Hoje, entrevista o deputado estadual Enio Tato, do PT, reeleito para a Assembleia Legislativa de São Paulo com 108.135 votos. Parabéns, deputado, pela reeleição. É a subscrição do eleitor ao seu trabalho. É verdade. Obrigado. Muito obrigada por estar aqui. Bom, eu quero começar com o tom da campanha. Como ficou tudo muito acirrado, aquele clima no segundo turno de empate técnico, depois das pesquisas que foram divulgadas hoje, parece que esse empate teria realmente já sido desmanchado com uma diferença para Dilma de 8 e 6 pontos no Ibope e no Datafolha. Agora, eu quero ouvir do senhor por que tanto acirramento na campanha, dos dois lados. Agressividade e, inclusive, do ponto de vista da invasão de privacidade, família no meio, ou seja, houve muita apelação. Isso é democracia? Eu acho que isso foi uma construção, Maria Lídia. Eu acho que o antipetismo, tudo aquilo que falaram antes do início da campanha eleitoral, né, foi se construindo um anti-PT, um ódio ao PT. Isso é fruto de uma mídia, a maioria delas, não todas, né, mas que construíram. E começou isso, inclusive, na época da Copa, não sei se você lembra. Então, contra tudo, né, nada de positivo do governo federal, da presidenta Dilma, e a gente percebeu que não é nada disso. A partir do momento que começou a propaganda eleitoral e que o PT teve tempo na televisão para começar a falar para o povo brasileiro aquilo que foi feito, aquilo que está sendo feito e aquilo que quer se fazer no futuro, as coisas começaram a mudar. E aí o acirramento, obviamente, né, tudo isso foi construído na campanha eleitoral pela oposição. Mas a campanha da Dilma, segundo a orientação do marketing político do João Santana, foi também agressiva no sentido de desconstrução de adversário. No primeiro turno, centrou na Marina. Como Marina tinha o seu flanco de vulnerabilidade, implodiu. No caso do Aécio, repetiu a receita. Quer dizer, é um tipo de modelo. E do lado do Aécio, também aconteceu isso em relação ao governo do PT, em relação ao governo de Dilma Rousseff. Nós simplesmente nos defendemos. O que não pode, o que acontece hoje? Qualquer programa de televisão, rádios, tem programas de rádio aí que tem 1 hora de programa, durante 60 minutos, falando mal do PT e da Dilma. A gente também se defende, a gente tem como se defender. E eu acho que faz uma grande diferença foi a militante, os movimentos sociais organizados e uma coisa que faz uma diferença enorme, chama-se Lula, né? Nós temos o Lula, a Dilma tem o Lula para defender o PT, defender a candidatura da Dilma, mostrando o que ele fez, que ele mudou o Brasil para melhor e que a Dilma está sendo feito. O PSDB tem o Fernando Henrique, que teve que esconder ele, que ele não pode aparecer em comício, ele não aparece no programa eleitorais. Não escondeu nessa campanha, escondeu. Apareceu. O Aécio Neves falou que tinha orgulho várias vezes. Fala, mas a gente não vê. Ele não escondeu. Campanha anterior, 2010, de verdade esconderam o Fernando Henrique, mas dessa vez não. Mas a gente vê o Lula na rua, nos comícios, na televisão o tempo todo. A gente não vê o Fernando Henrique em comício nenhum, não vê na rua. Por quê? Porque eles têm vergonha do governo dos tucanos. E a população começa a perceber e a comparar. Não tem como a gente fugir da comparação da época do Fernando Henrique, né, da época do apagão, e com um governo Lula e Dilma que o povo brasileiro melhorou de vida. E está se refletindo agora nas pesquisas, na hora do vamos ver. Deputado, nós vamos ter o último debate, né? Há uma expectativa muito grande em relação ao comportamento dos candidatos. E o senhor acredita que tanto Aécio como Dilma possam arriscar alguma manobra mais radical nesse último debate? Aí, ou Dilma para, de fato, cristalizar a preferência de votos que ela tem e Aécio para ultrapassar a Dilma? Ela está muito serena, muito confiante, tranquila. Ela pode falar tudo que foi feito no Brasil, o que está se fazendo e as propostas delas. Acha que vai ser agressivo o debate? Eu acho que o Aécio vai jogar a última cartada. E aí eu acho que talvez ele perde mais quando ele é agressivo, como ele foi no programa do debate do SBT.
E aí ele só perdeu com isso. Por quê? Porque ele não tem o que falar. O que ele fala que vai fazer é aquilo que é os programas do PT. A população quer coisas novas, quer alguma coisa que mude a vida dela, né? Que melhore. Mas, de qualquer forma, pelos dados das pesquisas, antes era uma divisão no empate técnico, agora há uma diferença, mas quase a metade dos brasileiros está tendo uma preferência de votos em Aécio Neves e mais dessa metade, segundo pesquisas de hoje, em Dilma. Então tem um racha na população. Então, nesse sentido, há quem queira a mudança que Aécio, há quem queira que eu falo, é quase a metade, é muita gente. Há uma polarização, obviamente, mais uma vez PT e PSDB, né? Não é um consenso, né? Que ele não propõe mudança. Agora, há uma construção e é impressionante a diferença que teve entre todos os meios de comunicação durante a campanha eleitoral, né? A cobertura da candidata Dilma e a cobertura do candidato Aécio. Há uma prioridade dos meios de comunicação, da elite, né? Do setor econômico, para que o Aécio ganhe. Ainda bem que a grande população... Quando fala isso, está falando do quê? Dos jornais? De todos os meios de comunicação, salvo exceção. Isso é visível na cobertura. Ou isso foi criado pelo PT para vitimizar? Porque eu falo isso porque eu leio os jornais. E eu vejo, Folha de São Paulo, o brasileiro está muito satisfeito com a economia, sabe? As notícias que vêm, elas têm sido bem favoráveis a Dilma Rousseff, não propriamente a Aécio Neves. Não, os meios de comunicação, né? A grande maioria... Então, no Estadão, a gente não vê a mesma coisa, mas tem ali nos cadernos de eleição... Estão sendo contemplados agora, nesse segundo turno, principalmente, os dois candidatos. Não dá para falar isso agora, dá. Mas as notícias, normalmente, são notícias negativas contra o governo e contra o presidente Dilma. Hoje, por exemplo, saiu as pesquisas favoráveis ao Dilma. Está crescendo, está começando uma onda aí de crescimento. Tá rolando na Mas internet, a pesquisa mais importante, né, de hoje, para mim, e é isso que mexe com a vida do povo brasileiro, com a consciência e define voto, é a pesquisa de 4,9% de desemprego no Brasil, uma das menores taxas de todos os tempos. Está na primeira página de todos os jornais, isso. Se as pessoas estão empregadas... Isso hoje está na primeira página de todos os jornais. Mas é um índice, por exemplo, né? As pessoas estão empregadas, o salário mínimo melhorou, todas as categorias melhoraram o seu salário. A gente tem que melhorar mais ainda, mas isso é positivo, a população percebe isso. Então, o que ela quer? Ela quer mudanças, mas mudar com a Dilma, para melhor. Corrigir algumas coisas que estão erradas, mas continuar mudando e não começando do zero. No tempo que nos resta, eu gostaria de falar um pouco de São Paulo também, deputado, com resultado para a Assembleia Legislativa. A oposição ficou mais esvaziada. Já tinha dificuldade em fazer oposição ao governador Geraldo Alckmin. Alckmin teve uma vitória expressiva de primeiro turno e a oposição teve uma perda expressiva na sua bancada, o PT principalmente. Há pouco eu elogiava e falava, né, sobre a sua votação, que foi importante. O senhor disse, mesmo assim eu tive menos votos do que na vez anterior. O que foi isso em São Paulo? É verdade, diminuímos a bancada, né? Isso a gente tem que reconhecer. Agora, a campanha foi nacionalizada novamente. Não se discutiu os problemas do estado de São Paulo. Nós nunca tivemos um problema de violência tão grande como agora. Nós nunca tivemos um problema da água por falta de planejamento. Mas por que houve essa queda na votação do PT em São Paulo? Porque foi construído um antipetismo e São Paulo... São Paulo? Sim, São Paulo, por ser o estado mais importante da federação, né? E os principais dirigentes do PT... O PT começou aqui em São Paulo, realmente foi mais atingido. E o que vocês vão fazer em termos de estratégia para conseguir uma oposição que tenha voz na Assembleia Legislativa ao governador do Estado? Vamos ganhar a eleição domingo, né? Reeleger a Dilma. O PT está crescendo no Brasil todo e aqui em São Paulo a gente vai sentar a bancada com o partido, né? Diretório estadual, diretório municipal, diretório nacional e vamos formular novas estratégias para a gente enfrentar e fazer oposição propositiva, né, construtiva e fortalecer o PT novamente aqui em São Paulo. Mesmo sendo minoria? Mesmo sendo minoria. Dá para fazer? Né, e vamos tentar quebrar essas barreiras, essas blindagens, né, e essa interferência do governo do Estado na Assembleia Legislativa, que é muito ruim para a democracia. E eu agradeço muito a sua entrevista, deputado, e desejo ao senhor, nesse novo mandato, muito boa sorte. Obrigado, Maria Lídia. Muito obrigada. Obrigado a todos. Uma boa noite. Boa noite.